Olá, irmãos, a paz do Senhor, amém? A palavra de hoje está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 10. Se você quiser e puder abrir a sua Bíblia Sagrada, abra lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 10. Eu tenho certeza que essa palavra falará ao teu coração de uma forma poderosa, de uma forma estrondosa, porque Deus é Deus, amém? Diz assim no versículo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Pedro e João subiam ao templo para a oração nona. Então eles estavam indo à casa de Deus, ao templo, para orar. A importância da oração é muito grande na vida de um cristão, porque é o momento de oração no qual nós temos comunhão com Deus, no qual Deus fala conosco e nós falamos com Ele, tá? Oração é um diálogo, não monólogo, que só você fala. Oração é um diálogo entre você e o teu Deus, no qual ele fala e você também fala, amém? Então, eles estavam indo ao templo na hora nona para orar, para buscar poder dos céus, para buscar revestimento do céu, porque a oração é como se fosse a recarga da sua bateria, a recarga da tua energia espiritual, que nós precisamos dela o tempo todo. Você tem a palavra e tem a oração. A palavra é como se fosse a arma. Amém? A palavra de Deus é uma arma que o Senhor nos dá. Se essa arma não tiver munição, ela não consegue atingir o alvo com perfeição. Ela não consegue gerar o que precisaria gerar, que é derrotar o inimigo por completo. Então é necessário que você tenha a arma sempre em mão, como diz na palavra de Deus, que a palavra não se afaste da tua boca e nem das tuas ações, que ela venha estar gravada na tábua do teu coração. Então você precisa ter a palavra sempre junto de ti. E também diz na palavra de Deus, não seja somente ouvintes dessa palavra, mas seja também praticante dessa palavra. Porque quando você só escuta, ela não vai gerar em você milagres. Mas quando você escuta e você coloca em prática, ela vai gerar na tua vida milagres extraordinário. Pastor, e qual é a munição que eu possa carregar? A minha arma é a oração. Você pega a munição que é da tua oração e carrega a tua arma, e não tem Satanás que fica de pé. Não tem muralha que permaneça de pé quando você coloca a palavra em prática e quando você ora em cima dessa palavra. Amém? A sua oração tem que ser em cima das escrituras sagradas. E você vai ver Deus fazendo obra extraordinária sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar. Muitas pessoas têm dito, eu tenho orado, eu tenho subido o monte, eu tenho descido o monte, eu tenho feito e eu tenho acontecido em oração, mas nada acontece. Por que nada está acontecendo? Você já viu uma munição sozinho derrubar o inimigo? Não. A munição precisa da arma. E a arma é o quê? A palavra. Ok? Quantas pessoas têm a arma, mas não têm a munição? Conhece a Bíblia Sagrada, mas não ora. As duas têm que estar, amém? Juntinha. Oração, palavra. Oração, palavra. Pastora, se eu só orar, vai gerar da maneira total? Não, parcial. Se eu somente obedecer a Bíblia, mas eu não orar, ler a palavra, mas eu não orar, também não vai gerar por total. Tá? É necessário que ande em comum acordo, oração e palavra. Nós vimos o testemunho de Cristo. Ele orava e ele, amém, pregava. E ele também falava as coisas consonantes às coisas do reino. Então, as duas têm que andar juntas. Sempre antes de Jesus realizar um milagre, ele pregava. A palavra era pregada. Para que viesse gerar o milagre. Depois vinha a oração e o milagre acontecia. Então é assim que funciona. Quantas pessoas dizem, mas eu oro, você não coloca a palavra em prática.
Não adianta só orar e não, amém, estudar a palavra, não conhecer Deus, porque é isso que vai acrescentar na sua fé. É isso que vai fazer a diferença. Então, muitas vezes, há um ponto que você está errando é isso, você está negligenciando na palavra. Você tem orado, orado, orado e a palavra está ficando de lado. Não, as duas têm que estar juntas. Então, Pedro e João subiu ao templo na hora nona para orar. E versículo 2 diz: era levado um homem coxo de nascença. Então, ele tinha essa enfermidade desde que ele nasceu, o qual punha diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entrassem, tá? Era comum uma pessoa com deficiência pedir esmola. Pode-se ver que todos os que tinham deficiência na Bíblia Sagrada, ou quase todos, amém, estavam ali mendigando, pedindo, amém, algo a alguém, porque era comum, amém, na época de Jesus, há mais de 2000 anos atrás. Então, aqui deixa bem claro que ele colocava esse homem, amém, na porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola. Versículo 3 diz: vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, imploravam-lhe que desse uma esmola. Então, esse, amém, mendigo, coxo, estava ali pedindo esmola. E ele vendo Pedro e João, que ia entrar no templo para orar, começou a pedir para eles, implorar. A palavra de Deus é bem claro, que ele implorava que lhe desse uma esmola. Versículo 4 declara: Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Pedro, olhando para aquele mendigo e coxo, pediu para que o mendigo olhasse para eles, na direção deles. Ele queria ver se ele tinha fé para ser curado, para ser liberto daquele mal, para ser transformado. Amém? Então, ele olhou fixamente para ele, Pedro, e pediu para que ele olhasse para ele também para João. Versículo 5 diz: ele os olhava atentamente. Então, o coxo olhava para Pedro e João atentamente, esperando receber algo material. Quantas vezes você olha fixamente para Jesus só esperando receber algo material? Algo que a traça e a ferrugem vem e corrói, que o ladrão vem e te toma. Quantas pessoas? Ele estava olhando fixamente para ele, atentamente para os dois, esperando, amém, conseguir receber alguma coisa. Ele estava olhando fixamente para ele, esperando receber algo material. Algo, amém, que desse para ele um alívio ali imediato. Aí diz, versículo 6 diz: Pedro, porém, lhe disse, olha o que disse Pedro a ele, ao coxo: não possuo prata e nem ouro. Pedro já deixou bem claro: eu não tenho bens materiais. Eu não tenho para te dar nem prata e nem ouro. Nós sabemos que a prata e o ouro, a ferrugem vem e corrói. O ladrão vem e pode roubar. Mas o que é espiritual, ninguém tira de você. E o que é espiritual é muito mais valoroso do que o físico. Quantas e quantas pessoas buscando materialmente em Deus. Deus quer te dar além do material. Ele quer te dar a possibilidade de mudança e transformação de vida. Se ele desse para eles prata e ouro, ia ajudar ele um pouco, mas não era suficiente para mudar o cenário e a situação dele. Aí eu te pergunto, é mais vantajoso receber a cura e sair daquela situação ou receber umas moedas e continuar naquela situação? Quantas pessoas preferindo receber algumas moedas e continuar na mesma situação de miserável, pedindo esmola, doente, desprezado, humilhado. Deus quer mudar o teu cenário de humilhação. Deus quer mudar o teu cenário, amém, de pedinte.
Quantas pessoas ficam mendigando atenção, mendigando carinho, mendigando outras coisas. As pessoas, não, meu querido, você não precisa. Você não precisa. Você tem o Deus Todo-Poderoso, o dono do ouro e da prata, tudo é dele. Tudo é para honra e para glória dele. Se for para pedir algo, peça para Deus. Se for para se humilhar, se humilhe para Deus. Busque o Senhor. Quantas pessoas, pastora, eu só quero um pouquinho. Não, meu querido, Deus quer mudar a tua história. Deus te dá além do que você espera. Ele fitou os olhos em Pedro e João, esperando receber moedas. E o Senhor deu para ele muito além do que ele esperava. Muito além. Que dinheiro nenhum paga. Que dinheiro nenhum compra. Amém? E diz mais: não tenho, mas não tenho. Isso te dou. Em nome de Jesus Cristo ou Nazareno. Anda. Vamos ler novamente. Versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Ele deu uma ordem. Ele falou, anda. E olha o que fez ele no versículo 7. E tomando-o, quem? Pedro e João. Tomando ele pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Pedro e João pegou eles pela mão direita, levantou ele e imediatamente os tornozelos dele se endireitaram. Versículo 8 diz: viu todo o povo. Eu pulei, né? Versículo 8 diz: de um salto, ele deu um salto, pôs-se o quê? Em pé. Passou a andar e entrou com ele no templo, saltando e louvando a Deus. Então ele deu um salto e passou ao quê? Andar. Imagina um coxo de nascença, quer dizer, ele nasceu, ele nunca andou na vida dele. Ele não sabia nem como era andar, porque ele nasceu daquele jeito. Deu um salto e começou a fazer o quê? Andar. Sem fazer fisioterapia, sem fazer cirurgia, nada. Ele deu um salto e começou a fazer o quê? Nós sabemos que para uma criança começar a andar, ela precisa aprender. Você precisa treinar a criança para que ela consiga aprender a andar. E ele não. Num salto, nunca andou na vida, começou a andar. E a palavra de Deus diz que entrou com eles, com ele quem? Com Pedro e com João no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Então, quer dizer, ele não estava só andando, ele estava pulando de alegria. Era andando e pulando de alegria. Era andando e pulando de alegria. Esse é o nosso Deus. Ele muda o teu cenário, ele muda a tua história e você vai passar a pular, a louvar a Deus, porque Deus vai te abençoar. Deus abençoa aquele homem. Aí eu te pergunto, se dissesse para aquele coxo, você prefere as moedas ou você prefere andar e saltar? Deus te pergunta, você prefere as moedas ou você prefere se levantar e saltar e louvar a Deus? Deus vai mudar o teu cenário. O cenário daquele coxo mendigo era de humilhação, de desprezo e de enfermidade. Deus mudou o cenário dele porque ele entrou no templo, andando, saltando e louvando a quem? A Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o seu Deus. O Deus que realiza milagres. O Deus que faz o impossível se tornar possível. O Deus que move na tua história de uma forma extraordinária. Quando você crê, quando você obedece. Naquele momento ele fitou os olhos nele e ele falou: eu não possuo nem ouro, não possuo prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, se levanta e anda. Pegou eles pela mão direita,
os tornozelos imediatamente, amém, se endireitaram. E ele passou a andar e a saltar. E entrou com eles no templo e louvou. Esse é o meu Deus. Esse é o Deus que não te deixa prostrado, é o Deus que te levanta. Esse é o Deus que muda o cenário de humilhação para o cenário de vitória. Esse é o Deus que fala para você, olhe para Ele. Olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da tua fé. Olhe somente para Ele, porque Ele quer mudar o teu cenário. Olhe somente para Ele, porque Ele quer mover na tua história. Olhe somente para Ele, porque Ele quer te envolver com a glória, com o poder e com o mover dEle. Olhe para Jesus. Firme os teus olhos para Ele e creia. Deus vai mover de uma forma tremenda. E Ele vai realizar milagres sobre a tua vida. Se o teu cenário tem sido de ruína, o teu Deus transforma. Creia nele. Olhe para Jesus e Ele vai mover sobre a tua história. Versículo 10, para nós finalizarmos, diz: e recomendaram ser ele o mesmo, e reconheceram, versículo 10, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta do templo. O povo não estava conhecendo. O povo que estava dentro do templo não estava reconhecendo. Será que é ele mesmo? Não é o mendigo, o coxo que fica aqui na porta do templo, ele está aqui dentro. Ele está andando e ele está saltando. Será se é ele mesmo? E diz: e se encheram de admiração e de assombro, porque isso lhe acontecera. Eles ficaram admirados e também ficaram assombrados. Como assim? A gente acabou de passar por ele nessa porta. Ele estava na porta pedindo esmola. Ele sempre foi desse jeito. Ei, tem pessoas que acham, eu nasci assim, vou permanecer assim, vou morrer assim. Não. Se você olha para Jesus, você pode ter nascido assim, mas Ele vai te transformar. Ele vai te modificar e Ele vai te abençoar. O teu começo não define o teu final. Quantas e quantas pessoas achando, pastor, eu nasci assim, eu vivi assim desde o começo. Ei, o teu começo pode ter sido assim, mas o teu final será de vitória, será de mudança, será de transformação. As pessoas vão olhar para você e não vão te reconhecer. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, não é o mesmo. Não, esse não é o mesmo. Esse é o mesmo. Porque o nosso Jesus é o Deus que sara, é o Deus que cura e é o Deus que liberta. Ele quer mudar a tua vida, escute. Ele quer mudar a tua história. Olhe para Jesus. Para de buscar em outros que só Jesus pode fazer. Ele quer te curar, Ele quer transformar e Ele quer mudar o teu cenário por completo. Creia no Senhor Jesus. Busque o Senhor Jesus, porque é Ele quem vai transformar toda a tua história e todo o teu trajeto. Amém? Eu tenho certeza que essa palavra falou ao teu coração. Se essa palavra falou ao teu coração, compartilhe. Pode ser que alguém precise ouvir essa palavra. Seja a boca de Deus. Me ajuda a evangelizar o maior número de pessoas possíveis. Quando você compartilha o vídeo, quando você encaminha para uma pessoa que está precisando, você está nos ajudando a evangelizar. Aqui almas venham se voltar para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. Amém? Então compartilhe esse vídeo com a sua família, com a sua parentela, com os teus amigos, com aquela pessoa que você sabe que está precisando e que precisa ouvir essa palavra hoje. Compartilhe, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ligeiro, ainda dá tempo. Amém? Não fique de fora da nossa corrente de oração. Eu tenho orado por todos os inscritos desse canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, para que você não venha ficar de fora dessa oração poderosa. Lembrando, é de graça, não custa nada. Você se inscrever é de graça. Então, se inscreva. Se inscreva, amém? Eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Não esqueça, amém, de apertar o sininho de notificações. Porque toda vez quando eu lanço vídeo novo no canal, o YouTube te avisa que tem vídeo novo e assim você pode assistir e não vai perder nenhum vídeo. Não esqueça também de comentar aqui embaixo.
que você achou dessa palavra hoje? Deus falou com você? O que você achou dessa palavra? O Espírito Santo moveu na tua vida? Você acha que Deus vai mudar o teu cenário, a tua situação, se você olhar para Ele? Me responda aqui embaixo, amém? Eu leio todos os comentários e dentro do possível eu também respondo todos os comentários. Vamos orar, vamos unir a minha fé com a sua fé, crendo que o Senhor vai realizar milagres. Da mesma forma que Ele tocou sobre esse coxo de nascença, Ele vai tocar em ti. Nada é impossível para aquele que crê, nada. Você vai saltar, você vai andar e você vai glorificar a Deus. Creia, entendeu o mistério? Você vai andar, você vai saltar e você vai glorificar a Deus. Creia que Deus vai trazer renovo, Deus vai transformar fraqueza em força, Deus vai mover sobre o teu cenário. Estenda as mãos juntamente com as minhas e vamos orar nesse exato momento. Senhor Deus maravilhoso, Pai, Senhor, eu te apresento essa vida que está orando juntamente comigo de mãos levantadas, que está pedindo para o Senhor tocar nela, que está pedindo para o Senhor tocar nele, e eu creio, Deus toca nesse momento, tira toda dúvida, tira toda incredulidade, toda barreira, toda muralha que tem se levantado ou que tem se colocado de frente para com essa vida, que venha ser quebrado, que venha ser quebrado, que venha ser lançado por terra. Deus, faça a tua obra, Deus opera o teu milagre, Deus realiza, meu Pai, opera o teu milagre. Pai, vai tocando, eu vejo Deus tocando na saúde de vidas que está orando juntamente comigo. Deus também está tocando sobre a tua parentela. Eu vejo o livramento, ó. Eu vejo o livramento, ó. Eu vejo o livramento. Deus está dando ordem sobre a tua vida. Barreiras está sendo quebrada, muralhas está sendo destruída. Eu vejo resposta de oração chegando. Deus vai mudar o teu cenário. Deus vai mudar a tua trajetória. Olhe para Jesus porque Ele é perfeito. Olhe para Jesus porque Ele é o Deus que te levanta. Olhe para Jesus porque Ele é o Deus que está entrando dentro da tua casa. Olhe para Jesus porque Ele é o Deus que está assinando a tua vitória com caneta de ouro. O homem diz que não teria jeito, que não teria solução, mas Deus está dando jeito. Deus está criando soluções e abrindo porta onde não há porta, e Ele vai te abençoar e vai ver testemunho. Senhor Deus, faça a tua obra. Senhor Deus, move sobre essa vida, confirma cada palavra e entrega a vitória em nome de Jesus. Amém. Toma posse da sua vitória. Em nome de Jesus. Amém.